tem um textinho, eu vou passar depois o PDF dessa revista aqui, é uma revista editada por mim e uma colega lá em Brasília, que é a Raquel Imanishi, em um cineclube que nós coordenamos lá, que funciona na Fundação Darcy Ribeiro, chamado Beijódromo, né? Então o cineclube é o Beijoca, né? A gente fez uma revista para comemorar os 2 anos, que é a revista Negativo. Eu posso trazer para vocês e posso mandar o PDF por e-mail aí. Mas nessa revista eu fiz aqui no final a apresentação e a tradução de alguns dos textos que foram publicados na revista Cinema, né? São só alguns de fato, porque foram muitos textos, né? Ou seja, são 5 anos de revista e digamos assim, a obsessão do grupo da revista era exatamente fazer essa discussão sobre a relação entre cinema e pintura, né? E um dos textos que não tem ainda um programa definido sobre esse elemento renovador, né, que, como eu falei, que é injetar, né, nessa arte nova que é o cinema, né, que não é apenas para reproduzir o real, mas se a gente quiser de reconstrução do real, né, ou de uma reconstrução crítica, como diria o Visconti, né, um textinho chamado Cadáveres, que é muito curioso, né, pelo título. Então, é claro, não é um texto ainda programático, né? Então você tem uma série de discussões, como eu falei, ao longo de 4 ou 5 anos, que aí pretendem ser programáticos, que vão introduzir os elementos que eles acham que devem ser os elementos renovadores, mas você tem um texto que eu gosto de começar por ele, exatamente porque ele funciona, ele é uma espécie de aviso à geração que precedeu, né, que precedeu esses jovens, de que o tempo deles acabou, né? Então é Cadáveres exatamente porque é uma espécie de necrológio da geração fascista, né? Eles estão anunciando a morte daquele tipo de cinema que se fazia, né, daquele tipo de ideologia que se fazia. O texto é curtinho, eu vou ler. E o texto é muito cifrado, né? Vocês vão ver que ele, embora esteja contra uma série de coisas, ele parece assumir a forma daquilo que eles estão criticando, que é os textos das vanguardas artísticas. Então, um texto completamente cifrado, mas eu queria que vocês guardassem uma coisa nesse texto, que é a descrição que ele vai fazer do ambiente. O texto foi assinado pelo Visconti, né? Embora não tenha sido escrito por ele. Era uma coisa comum a esse grupo, eles discutiam, né, davam a pauta, e depois alguém escrevia o texto, e o texto era discutido, refeito, enfim, os textos mais polêmicos foram assinados pelo Visconti exatamente por causa da condição dele, né, de aristocrata, e, portanto, menos visado pela censura fascista, né? Então ele fala, andando por certas sociedades cinematográficas, ele está falando da Cinecittà, né, um outro aparato criado, né, pelo regime fascista, né, digamos assim, tendo no horizonte a indústria cinematográfica americana, então um grande estúdio para fazer, né, esses grandes filmes. Então, andando por certas sociedades cinematográficas, acontece que se topa muito frequentemente com cadáveres que se obstinam a viver. Terá acontecido aos outros, como a mim, tê-los em princípio encontrado e não tê-los identificado, porque quando estão em circulação, estão vestidos como eu e vocês. Mas aquele processo de decomposição que está neles escondido em ato, todavia, difunde um fedor de estragado que não escapará mais a nenhum nariz um pouco experimentado. Nos casarões moderníssimos, onde agora tem sede certas sociedades, os escritórios dão todo para longos corredores, com tantas portas laterais, e no batente de cada uma, tantas placas iguais, com o nome do ocupante, um columbário no cemitério. Já aconteceu de, por acaso, eu me apresentar, abrindo uma dessas portas, na presença de ceninhas memoráveis. Um velhinho saltitante pela sala, tomado pelo frenesi numa fúria inspiradora, sob os olhos de um contemporâneo com papos de peru antigo, que, imóvel, atrás do amplo escritório de madeira clara, segue os passos quebrando pastilhas de urutropina,
vigilante como a serpente que depois papará o coelho. Né? Personagens assim marcam encontros no tardar das horas vespertinas, ao término de uma penosa digestão, a inventar livretes de melodrama que já existem sem que eles saibam. Se nunca se apresentou a vocês a ocasião de se reunir com alguns desses senhores e ter de expor com um fio de repugnância os seus sonhos, as suas ilusões, a sua fé, os terão contemplado com o olho ausente do sonâmbulo e no fundo da sua órbita opaca lhes parecerá aflorar-se o fio da morte. Vem deles, frente aos seus argumentos, como de certo personagem de Allan Poe, que morto já há algum tempo, mas conservado intacto no corpo por uma vontade magnética possante, esta, vindo-lhe de repente a faltar, corrompe-se e dissolve quando menos se espera. Vivem já mortos, ignorantes do progredir do tempo, do reflexo das coisas todas extintas, daquele seu mundo descolorido, onde a gente... E daí o texto começa a ficar interessante, porque ele começa a descrever como é feito o cinema naquela época, né? Então, daquele seu mundo descolorido, onde as pessoas circulavam impunes sobre os pavimentos de papel e gesso, ou seja, a ideia de que tudo é falso, né? De papel e gesso, onde os cenários oscilavam no respirar de uma porta repentinamente aberta, onde floresciam perpetuamente roseiras de papel de seda, onde estilos e épocas se fundiam e se confundiam magnânimos, onde, para que se possa entender, Cleópatras, Arte Nouveau, com aplique no cabelo, né? De aplique no cabelo, vampirizavam, colocando sob o chicote, sombrios pedaços de Marcos Antônios em buço de balena, que é aquela roupa, né, de soldado romano, né? aquela espartilho. Né? Saudosizam-se em teatros de pose, em alpendres de vidro como os das estufas de flores, gabinetes fotográficos na periferia. Às vezes vocês os surpreenderão de noite, entre a meia-noite e a uma, quando furtivos e com a inocência do colegial que cortou a corda depois do silêncio, correm para reencontrar a amiguinha jovem que os deixa chorar um pouco no seu ombro. O famoso teste do sofá, né? Metem-se então por sobre certas escadinhas que cheiram a fenol. No sono partilham terríveis pesadelos. Ao nascer do dia, acordados de sobressalto, atacados do fígado que reclama o seu scum, que é um remédio italiano bastante tradicional para o fígado, a luz incerta do quarto não sabem mais se estão vivos agora ou se já viveram. Não vão nunca ao cinema. Que os jovens de hoje, que são tantos e que vêm se nutrindo por ora apenas de santa esperança, todavia impacientes com tantas coisas que têm para dizer, devam encontrar-se com bastões entre as rodas deste muitos numerosos cadáveres, hostis e desconfiados, é coisa muito triste. O tempo deles acabou e eles ficaram, e não se sabe o porquê. Consintam, pois, serem colocados na vitrine e nos inclinaremos todos nós. Mas como não deplorar que ainda hoje a muitos desses seja consentido ter em mãos as chaves do cofre e mandar e desmandar? Nunca virá o dia desejado no qual as forças jovens do cinema será concedido dizer claro e direto os cadáveres no cemitério? Vocês verão como todos acorrerão neste dia e solicitarão algum imprudente retardatário, ajudando com todas as reservas a pôr seu outro pé na cova. Né? Então, bem, isso é um texto que saiu numa revista fascista, né? Dizendo que, né, o tempo deles acabou e que agora chegou o tempo dessa nova geração fazer cinema. Né? Como eu falei, o texto é muito cifrado, né? Levaria uma aula inteira só para, parte por parte, falar de todas as referências aqui que o Visconti, às quais o Visconti está se referindo, mas eu acho que dá para apreender dela pelo menos um elemento importante, que é essa descrição de como funciona o mundo do cinema. Né? Roseiras de papel de seda que florescem o ano inteiro, né? Ou seja, é tudo fake, né? Ou seja, é um cinema que não fala da realidade. E é essa a urgência, né? Não só dos italianos, mas é um pouco a onda, né? do entreguerras e do pós-guerra, como bem definiu um filósofo francês, o Bruchweg, né? Um retorno ao concreto. Né? Depois você tem um texto do Antônio Cândido, famoso,
exatamente também sobre isso aí da década de 40, acho que ainda do Tempo de Clima, né, em que ele fala o retorno às coisas mesmas e etc. Ou seja, é uma espécie de onda, né, de uma certa juventude, né, de jovens intelectuais mais à esquerda, aí no final da década de 30 e a década de 50, alimentados também por uma certa filosofia, né, a fenomenologia, né, o existencialismo. Então, né, a importância do Sartre, do Husserl primeiro, mas depois do Sartre nesse ambiente é bastante clara, né? Então essa reclamação aqui dessa geração é um clima mais ou menos difundido, mas eu acho interessante como eles explicitam isso, né? Então, o primeiro texto, digamos assim, que marca uma ruptura clara, não é um texto programático, se a gente quiser, né, ler, né, quer dizer, se a gente lê explicitamente, não é um texto programático, mas se a gente lê nas entrelinhas, a gente já entende um programa, ou seja, é um texto contra a falsificação da realidade, né? Então, o tema que começa a aparecer com força para essa geração é a descoberta da Itália real, né? Isso é, talvez, uma expressão motivadora, né, desse revertério aí que deu nos italianos, foi a chamada, né, o convite que o ministro da Cultura, né, da Cultura, chamado Ministério da Cultura Popular Italiana, o Minc Pop, né, fez de que os artistas italianos deveriam retratar a Itália, né? Então, bem, o ideal fascista, né, ou seja, fazer a propaganda. Vocês precisam falar dessa Itália revolucionária, sadia e etc. Bem, o tema foi, né, a chamada do ministro foi atendida, né, mas não do jeito que ele queria, né? A questão é exatamente essa. A referência desses jovens não era a referência dos fascistas, obviamente, né? A essa altura já era completamente outra. Era, né, para falar algumas coisas aqui, a partir da formação que eles tinham, eu vou resumir assim, num ambiente fechado, mas eu acho que ele é compartilhado, digamos assim, dentro da cultura de esquerda, né, dos jovens de esquerda italiana na década de 30, mas é sobretudo pelo cinema soviético, né? Então, em especial o Pudovkin, né, que foi traduzido pelo Umberto Bárbaro, que era professor no Centro Sperimentale, né, e, portanto, formou vários desses intelectuais, não o Visconti, né, que é o diretor do filme, que desde 1936 estava viajando o mundo, né, não estava nem aí para a Itália. Ele volta depois, por causa do contato com o Renoir e com o Partido Comunista Francês, volta para a Itália e daí ele, né, volta comunista e se junta a esse grupo em 1939. Né? Daí o Visconti tem uma virada. Enfim, mas o Visconti, assim como os textos, pelo menos essa é a minha tese, o filme é menos do Visconti e muito mais desse grupo. Né? O Visconti foi o diretor, poderia ter sido outro. Né? Não é à toa que os assistentes de direção dele, que aparecem lá nas legendas, é o Giuseppe De Santis e o Antonio Pietrangeli. Né? O Giuseppe De Santis é um jovem estudante, se eu não me engano, ele é da faculdade de filosofia, não sei se ele fez exatamente filosofia, mas era um estudante universitário da La Sapienza, e isso também não é uma informação à toa, né? Porque na faculdade de filosofia tinha um importante filósofo italiano, hoje pouco falado, mas de estética, que é o Rosario Assunto, que escreveu um livro chamado Estética e Paisagem. Né? Então, para vocês verem como o tema da paisagem, né, ou de filmar a Itália real, não é um milagre, ou, né, um fungos, né, depois de uma chuva benfazeja, como diz lá o Bazin. Né? É um professor já que vem da década de 20 e que desenvolve as suas pesquisas. Ele era bastante famoso entre os estudantes e participou do filme Obsessão. Não aparece também ali, mas ele também, claro, como o filme era um filme antifascista, né, muita gente, como Moravia, etc., não aparece nas legendas ali. Mas o Rosario Assunto colaborou, sobretudo, nessa concepção de paisagem. Né? Então você tem o Umberto Bárbaro, né, que traduziu, como eu falei, o Pudovkin,
né, que é curioso, que a gente ouve falar muito mais do Eisenstein, né, e de outros, e o nome da moda, digamos assim, entre os estudantes de cinema italianos era o Pudovkin. E o Pudovkin já discutia essa relação orgânica entre o cinema e as outras artes, né, a ideia do cinema como arte impura e que precisava não copiar, né, mas se valer não só do método, né, das outras artes, mas sobretudo dos elementos constitutivos dela. Então, na literatura, essa nova, né, do lado italiano, digamos assim, essa ideia da descrição quase sociológica dos autores veristas ou naturalistas, né, como queiram, e, por outro lado, da literatura estrangeira, principalmente a americana, que era né, e que é a novidade da literatura americana da década de 20, que é essa fluidez, né? Então, a ideia de uma narratividade mais fluente, o que é muito importante, porque a Itália fascista, ou a Itália, né, a Italieta, chamada Italieta, é uma Itália muito áulica, né, do vocabulário dos advogados, né, ou seja, né, super rococó, barroca. Então isso se repetia na literatura, com exceção do Verga, não à toa ele exatamente o autor escolhido para ser o autor copiado, né, ou inspirador desse novo cinema, porque é uma linguagem mais fluente, né, e obviamente a crítica a esse tipo de linguagem. Eles escolhem esses autores não por acaso, né? É o Verga e a literatura americana porque ela é exatamente o contrário da literatura praticada na Itália. E a literatura, né, chamada neorrealista, né, é uma literatura que se inspira diretamente nessa literatura americana. O Pavese e o Vittorini, vocês sabem, antes de escreverem os seus romances, foram tradutores dos romances americanos, do Steinbeck, né, do Saroyan e etc., né, ou seja, do Hemingway. Né, então, eram romances lidos, né, compulsivamente pelos italianos, né, por uma certa classe média intelectualizada aí, italiana da década de 20 e 30. Todo mundo lia essas coisas. Então, a literatura americana serviu como uma espécie de exercício para que eles aprendessem a escrever. Né? E, claro, também encantava nos americanos a ideia de que eles transformaram, né, a sua cultura, deram um tom de epopeia à cultura americana. Né? Então, aquelas grandes descrições das planícies, das paisagens americanas, isso encantava, né, os italianos e os franceses. Né? O Sartre também falava muito. Enfim, hoje a gente odeia os americanos, mas eles já foram bons, né? Já fizeram coisa boa. Então, esse tipo de literatura era literatura lida pela esquerda, né? Então, o Humberto Bárbaro, né, traduziu o Pudovik, que já falava da necessidade do cinema se alimentar, né, das outras artes, em especial das artes figurativas. Né? Um outro tema comum do Humberto Bárbaro que vai influenciar muito o neorrealismo é a ideia de que o cinema é trabalho de colaboração. Né? Ele tem vários textos sobre isso. Um famoso crítico italiano, que é o Giampiero Brunetta, fez a sua primeira monografia acadêmica, né, ainda na década de 50, exatamente sobre a ideia de trabalho colaborativo no Pudovkin. Né? Então, eu tendo a ler, né, o neorrealismo, ou pelo menos o início do neorrealismo, como um trabalho, um tipo de cinema que é de cooperação, cinema coletivo, né? E menos um cinema de autoria. Curiosamente, o cinema italiano vai ser exatamente, né, lido como um cinema de autor pelos cinéfilos franceses lá do Cahiers de Cinéma, ou seja, não pelos italianos. Não passava na cabeça de nenhum italiano que o Visconti era o autor do filme Obsessão. Né? O Obsessão era o resultado de um processo de discussão, de estudo, de crítica e de realização coletiva. Né? Isso fica claro nos depoimentos, no material disponível assim, para estudo sobre o filme. Então, você tem aí, portanto, Pudovkin traduzindo, né, os russos, né, o Bárbaro traduzindo os russos, e o Luigi Chiarini também, que era um outro grande professor, aí mais interessado nas questões mais econômicas ligadas ao cinema, né? Então, a distribuição e etc. Então, o grande formador dessa geração, eu diria,
principalmente o Humberto Bárbaro, né? Outras pessoas também, né, claro, que estão fora desse ambiente mais universitário, o Moravia, né, diversos intelectuais, né? Então, a gente, de certa forma, ficou viciado pela leitura da crítica francesa, que colou a ideia, né, de que o neorrealismo é um tipo de cinema que está ligado à reprodução ou né, a tematizar o presente, né, o cotidiano dos italianos, né? Então, como eu falei, se a gente refizer o percurso que faz o termo neorrealismo, né, passando por suas várias significações até o momento de maior densidade, né, na verdade eles falam um pouco disso, né? Eles não falam exatamente... Aliás, é um fato curioso, né, porque se a gente fosse enumerar aqui quais são os elementos que fazem parte do neorrealismo, vocês devem lembrar atores não profissionais, né, filmagens nas ruas, né, fora do estúdio, iluminação natural, o uso da fala dialetal, o uso abundante do plano sequência, que mais? Bem, tem alguns elementos aí. A errância dos personagens, o famoso texto sobre o ladrões de bicicleta, etc. Ou seja, uma invenção francesa, né? Porque aqueles filmes que os franceses identificam como o filme neorrealista por excelência, o Roma Cidade Aberta, aquela sequência principal, que é a morte da Ana Magnani e da Pina, né? Você já começa com uma atriz profissional, né? Montagem, né? Cena toda essa aqui. Niente. Was wir schöne Abend sind, Frauen und Frauen, ja? Francesco! 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 Pino! 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 Francesco! Francesco Carogna! Francesco! 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 Lasciatemi! Francesco! 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 Lasciatemi! Pouco neorrealista, né? Então, até segundo a definição canônica de neorrealismo pela crítica francesa, o filme neorrealista por excelência não se enquadra nele, né? Quando eu estava fazendo meu doutorado, eu falei assim, tem alguma coisa errada aí, né? Ou a crítica está toda errada, né? Ou eles não entenderam o que aconteceu, né? Tem a difusão de ideologia. Depois eu descobri um texto belíssimo do Jean-Claude Benadé, né, que com a sua sinceridade peculiar, né, fala que ele sempre... É um momento em 75, acho que o Roma Cidade Aberta está passando aqui em São Paulo, e daí ele fala que ele escreveu várias vezes sobre o Roma Cidade Aberta e ele confessa que ele sempre repetiu o que diziam os manuais de cinema sobre o Roma Cidade Aberta, né? Fala assim, agora que o filme vai passar de novo, né, será que bate aquilo que dizem os manuais com o que o filme é? E daí ele mostra tudo isso. Não, o Roma Cidade Aberta não é um filme neorrealista. Se neorrealismo é isso que diz a crítica. É uma desconfiança importante para a gente tentar reconstruir,
né, do ponto de vista teórico, mas também formal aqui, né, o que é o neorrealismo. Então, ele foi publicado, eu posso te passar, porque ele foi publicado num catálogozinho muito antigo, né, e depois a gente republicou. Ele está num livro de textos de crítica do Jean-Claude lançado recentemente e num catálogo que eu e a Maria Rosária organizamos, a Rosária Fabres, organizamos em 2003, que era a gente fez uma mostra sobre Rossellini. Eu posso resgatar o texto e passo para vocês também. É muito interessante porque o Jean-Claude desmascara assim, uma tradição crítica que definiu o neorrealismo a partir do Roma Cidade Aberta e sem olhar para o filme, né? Vocês definiram uma série de elementos que não estão no filme. Eu falei, bem, então, aí no meu doutorado eu fui um pouco atrás e falei, se o neorrealismo, né, não é isso, então o que ele é, né? A minha surpresa foi exatamente essa, de que o Visconti e o grupo em torno dele estava discutindo que o cinema que eles queriam, que pretendia ser a renovação, não tem nada a ver com a ideia dessa adesão, assim, digamos assim, tão ingênua à realidade, né? Quase, bem, para alguns teóricos depois do neorrealismo, como o De Sica, né, a ideia do neorrealismo está ligada a uma transparência absoluta, praticamente, do cinema com a realidade. O De Sica vai falar do buraco na parede, né? Vai ter outras pessoas, o cinema de pedinamento, né? De seguir a personagem no seu cotidiano, sem espetacularizar, sem ficção, enfim, né? um pouco idealista demais, né? Assim, bem, então se realismo é isso, bem, não é isso que esses jovens estão discutindo ao longo de toda a década de 30, no início da década de 40, e não é absolutamente isso que eles fazem naquele filme que eles reconhecem como o primeiro filme neorrealista, né? É a crítica francesa que desconfia do Obsessão por ele ser muito diferente do Roma Cidade Aberta e estabelece um divisor de águas aí. Eu acho que a gente deveria pensar, talvez, um elemento que una, né, esse primeiro momento a esse segundo momento do neorrealismo, né? Eu desconfio que o elemento seja exatamente essa coisa da descoberta da Itália, portanto, essa volta para o real, para o concreto, descoberta da realidade, mas não a partir dessa transparência absoluta, né? Mas, ao contrário, por uma formação, né, do olhar. E isso é buscado na tradição cultural. Bem, mas tem uma certa crítica, digamos assim, ortodoxa. Esses dias eu ouvi um amigo falando que você não pode explicar o autor por uma série de referências anteriores a ele, né? Que você tem que buscar os elementos históricos do presente que produziram aquela obra. Falei assim, bem, mas talvez eu seja um comunista pouco ortodoxo, mas eu acho que as ideias são reais, né? Eu acho que as ideias são concretas, então, né, não necessariamente é alienação. Então, né, o que o Visconti, o que esse grupo está falando é que existe uma tradição, talvez minoritária, né, que se reporta diretamente à realidade. E é essa tradição que a gente precisa retomar. É ela que vai oxigenar ou alimentar as obras produzidas agora. Ou seja, esse lastro com a história, né? A grande novidade do marxismo é descobrir a história, né? Que a história tem sentido, e daí uma certa ortodoxia simplesmente esquece a história. Eu acho que não dá para esquecer. E a história é feita né, ela é material, é feita de ideias, o Gramsci, né? A língua e etc. Né? Ou seja, a língua é um fato material, né? Em mudança e etc. Mas ela está ali, você pode se referir a ela sempre, né? Então, eu acho que se a gente criar esse contraponto necessário e demonstrável historicamente, né, a gente tem uma outra concepção de realismo, que não é essa documentarística, digamos assim, né, a ideia de que
de que o dispositivo cinematográfico apreende a realidade, hoje isso já é bobagem, né? Ninguém acredita mais nisso, mas na década de 30 ou na década de 40 talvez era mais, né? Acho que não, tinha bons críticos que já não apostavam nessa, mas enfim, a crítica francesa fez um esforço grande, né, em dar corpo a essa ideologia, né? Então, se a gente voltar aí para esse grupo, em torno da revista Cinema, eles tinham uma concepção completamente diferente, né, tanto de trabalho, né, tanto de trabalho artístico e com relação ao cinema, de que ele não é um trabalho autoral, né? Era essa a segunda dificuldade que eu colocava de pensar a relação entre cinema e pintura, né? Porque a gente, de um modo geral, salvo engano, não conheço, né, um coletivo que pinta a mesma coisa, né? Mas a gente liga muito a ideia do quadro à expressão de um único indivíduo, né? E isso, claro, na literatura também, né? A ideia de que quem escreve o livro é uma pessoa, e, portanto, a gente está muito acostumado a também reproduzir isso no cinema, né? O cinema, acho que é um pouquinho mais complexo, né? Mesmo que o diretor tenha uma preponderância sobre os trabalhos, né, ele não controla as atividades individuais que constituem a obra. Então, portanto, a obra se modifica segundo os atores que são escolhidos, né, os roteiristas que vão participar e etc., o cenário escolhido. Então, você tem variantes, às vezes, a partir de uma mesma história muito grande, né? Se for comparar dois mesmos roteiros filmados por cineastas diferentes, vocês vão ver a diferença. E essa ideia, essa concepção de realismo que não é objetivo, digamos assim, um realismo crítico, né? E é contra esse tipo de realismo que vai se voltar a crítica posterior, em defesa desse outro realismo que, claro, está mais ligado às tendências internacionais, né? O documentário inglês, como eu falei, o próprio cinema americano, né, que vai apostar, né, no realismo, ainda que seja um realismo preciosista, da reconstituição, né, nos mínimos detalhes do cenário e etc. Aqui também tem essa coisa da reconstituição, né, está ligado à pintura, mas é muito mais, não tanto, muito menos pela obsessão pelos detalhes dos objetos que devem aparecer na cena e muito mais pela referência, assim, por uma ideia de... Não queria parecer muito piano aqui, mas por uma ideia de formação, né? Ou seja, a constituição de um jeito de olhar as coisas que está sendo reativado agora, resgatado, né? Então, é por isso que o Pudovik já dizia lá no início, né, que o cinema italiano deve se voltar justamente para o Giotto, né, para o Masaccio, para o Masolino, para o Caravaggio, né, para o Fattori, para o Signorini, etc. E aí por diante, né? Então, o apelo, digamos assim, do Umberto Bárbaro, ali em 1943, ou seja, no momento em que as coisas vão se desagregar na Itália, né, porque é o momento em que os italianos, aí, em boa parte desse grupo em torno da revista Cinema, vai para o campo de batalha, né, vai para a resistência, o Visconti fica clandestino, vai esconder armas em casa, é preso, né, e etc. E daí acabou o cinema, né? A vida, digamos assim, chama, né, chama todo mundo para a luta, né? Enquanto que até em 39, 40, 41, a cultura, digamos assim, era um elemento coadjuvante, eu não diria, né, parceiro da política, né, coadjuvante com a política, num processo de transformação global, né, social, cultural, política, agora não é mais, né? Então o cinema se desfaz, as pessoas vão se espalhar, voltam em 45 e aí, né, o neorrealismo é outro, né? Aí, ou eu diria, a urgência, né, de falar da Itália é outra, porque agora a Itália está destruída
e daí sim o que deve se falar é aquilo que está sendo visto, né? Não aquilo que se quer fazer, né? Então, essa ideia da ruína, né? Então, se antes o realismo se referia a uma tradição constituída, agora essa tradição está aos pedaços, né? Você só tem ela para lidar. E daí por isso o neorrealismo ter se deslocado, né, para um cinema justamente que vai tentar retratar esse momento de destruição física e moral, né, pela qual eles estão passando, né? Então, como eu falei, né, talvez fosse interessante não distinguir esses dois períodos, mas encontrar um elemento que os una, né? Então, né, a gente poderia aí falar de uma série de autores da pintura, daqui a pouco eu vou elencar alguns, que vão influenciar esse novo olhar sobre a realidade que vai motivar os cineastas italianos, né? Essa descrição dos corpos marcados pela guerra, né? Aliás, no Obsessão já estava, isso já aparecia. Não aparece de fato no filme, mas estava previsto, né? Como pano de fundo da cena do Dino e da Giovanna, né? Deveria aparecer essa Itália sendo, né, já começando a se destruir por causa da guerra. Não aparece por uma série de coisas. Então, o apelo do Umberto Bárbaro, em 1943, ou seja, que os cineastas italianos não podem mais ficar se referindo a essa rifritura, né, como ele diz, ottocentesca, esse polpettone histórico, né? Boas, engraçadas expressões, né? Bem da cozinha italiana, essa comida pesada, né? para fazer os seus filmes. Então o apelo dele não está fora do contexto, né? Sobretudo no âmbito dessa renovação do cinema italiano. Era, ao contrário, eu diria, uma tomada de posição em relação a um debate existente, como vocês, né, podem se dar conta aqui, bastante anterior, né? Que se eu fosse traduzir em termos políticos, né, a constituição de uma especificidade e de uma identidade. E daí essa especificidade e essa identidade do cinema italiano, né, deveria se referir à tradição pictórica propriamente italiana inicialmente, né? Então era essa tradição que deveria dar corpo, né, à nova cinematografia. Ou seja, não até porque tem uma coisa muito interessante, se a gente leu esse texto agora, né, do Cadáveres, ele é um necrológio, como eu falei. Então, portanto, é um texto de ruptura com as vanguardas. Então, nada mais equivocado seria pensar uma renovação do cinema que fosse um cinema de ruptura absoluta, um cinema futurista, um cinema dadaísta, seja lá o que for, né? Então, a temática italiana, digamos assim, sempre foi como é que você conjuga a tradição e a renovação, né? Tem um outro texto do Visconti bastante interessante que chama Tradição e Invenção, né? Curiosamente, o texto fala de um romance do Giovanni Verga, que é I Malavoglia, né, que depois o Visconti vai, de fato, filmar em 1947 com o nome de La Terra Trema, que é um dos episódios, né, de um projeto cinematográfico encomendado pelo Partido Comunista Italiano, que eram 3 histórias, o episódio del Mare, né, depois o episódio do mar, o episódio das minas e o episódio da terra, né? Então, o primeiro trata do mundo dos pescadores sicilianos, depois dos mineiros, não sei de que região da Itália, depois dos agricultores. Então era um filme dos agricultores, dos sem terra, né? Era um filme em favor da reforma agrária na Itália, só vai acontecer bem depois, né? Então eram 3 episódios longos, né? O primeiro episódio, que foi um fracasso total, porque era feito em siciliano, e o siciliano é uma outra língua, né? Mas o Visconti tinha a pretensão de que você não precisava entender a história, o diálogo necessariamente, né?
ele imaginava o Terra Trema como uma grande ópera, um grande épico em que você compreenderia o desenrolar da história. Então ele tem apenas algumas, aparece em off, né, uma descrição mínima do que é aquela história. Eu vou contar a história de trabalhadores explorados, etc. Depois você acompanha. E o filme, a gente vai ver depois na próxima aula, que é sobre o Visconti, algumas cenas dele, você vê a citação explícita de vários autores, de vários pintores italianos, como eu falei, desses que também estão nessa onda de retomar a tradição. O Guttuso é um deles. Né? Os ambientes do sul da Itália, os telhados, né? As visões de cima dos telhados de algumas cidadezinhas de interior. Então, o Visconti está citando todos eles. É muito interessante como foi. Então, para o Visconti, ele está pensando num espectador culto que compreende todas aquelas referências populares, né? Da cultura da esquerda italiana. Bem, não funcionou, o filme foi um fracasso, ele acabou não fazendo os filmes seguintes, né?